Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Mais uma edição especial da Semana da Mulher. No Pit Stop CBN desta segunda-feira, a gente traz aqui a participação de nossas convidadas, ouvintes nossas aqui do CBN Vitória, que apresentam para o Ricardo quais são suas dúvidas em relação à mecânica, esse mundo automotivo de um modo geral. Ricardo, bom dia. Bom dia, eu já quero aproveitar para dar os parabéns aí para a Fernanda, para a Patrícia Valim, que está aí no estúdio também, e todas as mulheres que nos ouvem, né? Porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Então já deixo os parabéns e bom dia a todos aí. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, só respondendo perguntas para as mulheres, tirando as dúvidas das mulheres aí no mundo automotivo, né, Fernanda? É verdade, Ricardo. E olha, são dúvidas excelentes. Vou pedir a ajuda aqui do Adalberto para a gente começar a exibir as perguntas. A Kaline Alves é nossa ouvinte, foi a primeira a enviar a participação. Vamos ouvi-la. Ei, Ricardo Barbosa, aqui é a Kaline de Jardim Camburi. Eu queria perguntar o seguinte, além da diferença de preço, existe outro benefício em abastecer no álcool? Muito legal, bacana, Kaline, obrigado aí pela sua contribuição no nosso programa. O Brasil é pioneiro, né, nessa coisa do etanol, álcool etílico, né, é o segundo maior produtor mundial, ficando somente atrás dos Estados Unidos. O principal benefício do etanol é ser uma alternativa limpa e renovável, né, se comparada, claro, com a gasolina, que é derivada do petróleo. O etanol, ele polui bem menos que a gasolina, né, e a gasolina é um recurso mineral finito, né, que emite muito gás carbônico e contribui para a poluição. A vantagem do etanol é o preço mais baixo comparado com os combustíveis fósseis. Outra diferença é que um carro de etanol, ele que anda só com gás, com álcool, ele não produz aquela borra interna no motor, né? E quando isso acontece, precisa desmontar o motor para fazer aquela descarbonização. Então, um carro a álcool, ele tem um motor muito mais limpo, ele não carboniza e ele é um motor que você consegue até ter uma vida útil bem interessante também com ele. Lembrando, para ser vantagem, Kaline, o uso do etanol, é preciso ter uma diferença aí de no mínimo 30% em relação à gasolina, né? Porque o álcool consome mais do que a gasolina por quilômetro rodado. Então, olha só, Ricardo, vou complementar aqui a dúvida da Kaline. Para quem tem carro flex, então, o principal efeito ali para usar o álcool é se o valor tem uma diferença superior a 30%. Justamente. Hoje o carro flex, que a maioria desses carros são flex, você tem que fazer uma continha para ver se está valendo a pena. Tem que ter essa diferença de 30% aí, porque o carro, a gasolina, você tem uma autonomia maior, né? Então você com um carro a gasolina, com 1 litro de gasolina, você anda muito mais do que um carro a álcool com 1 litro de gasolina. Uhum. Então, por isso que você precisa fazer essa conta para ser vantagem ou não. Não adianta chegar no posto lá, está mais barato o álcool, vou lá e abasteço. Não, por quilômetro rodado você está perdendo. Ok, só que não tem um espaçozinho lá no motor que tem que botar um pouco de álcool também? O carro, hoje, ele já vem com 25, 26, 24% de etanol na gasolina. Ele já vem com isso, né? O nosso álcool, nossa gasolina não é tão pura assim, ela já vem com essa mistura. Então, não sei se você está falando ali no reservatório. Não, isso. O reservatório bota gasolina e não álcool. Aquele reservatóriozinho, né? Quando tinha aquela coisa do carro que não pegava, precisava disso. Hoje acabou. Hoje nós temos um país que tem uma temperatura um pouco mais elevada, então você não precisa utilizar tanto. Tanto é que eles aboliram, na grande maioria, aquele reservatório para você colocar um pouquinho de gasolina para o carro poder ter facilidade de pegar quando você estiver utilizando um carro a álcool. Amém. Menos uma coisa para a gente lembrar. Justamente. Vamos para a próxima. Renata Rasselli está conosco também. Olá, eu sou a Renata Rasselli, colunista de A Gazeta. A minha dúvida é, qual é a diferença entre o carro elétrico e o carro híbrido? É porque eu tenho visto muitas propagandas, né, divulgando e vendo também carros elétricos abastecendo, né, naquela bateria, e eu fico meio confusa com essa questão. Boa, hein, Ricardo? Boa, Renata, que bom falar contigo, bacana, muito obrigado também.
Que bacana, são perguntas muito inteligentes, né? Olha só, no caso do carro híbrido, ele existe 2 diferentes tipos de motor, um a combustão e um elétrico. O carro híbrido, tá? Eu vou tentar falar de uma maneira assim bem popular para que todos possam entender. Então ele tem dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico. É o sistema do carro que gera a utilização para a condução mais eficiente. Então, ele observa da maneira como você está usando o trânsito, o momento que você está usando na estrada ou na cidade, através dos seus sensores, ele vai gerindo uma condição melhor de como ele vai agir, de qual motor ele vai atuar, né? Aí, no caso, os dois trabalham em conjunto e a forma como são classificados, eles classificam em 3 tipos. O híbrido paralelo, o híbrido em série e o híbrido misto. Então, de uma maneira bem rápida, o híbrido em paralelo usa o motor elétrico para auxiliar o motor a combustão. Então, o motor elétrico está ali auxiliando o motor a gasolina, no caso. Já na versão híbrida barra série, ela acontece o contrário. O motor a explosão, que é o motor a combustão a gasolina, ela funciona como um gerador que carrega as baterias do automóvel, por sua vez, para alimentar o propulsor movido à eletricidade, que é o motor elétrico. Já o híbrido misto, os 2 motores movimentam o veículo em baixas velocidades. O responsável por isso é o motor elétrico. A versão a combustível gera energia para carregar as baterias junto com o sistema de frenagem. Então, é um sistema muito inteligente, é um sistema bem bacana que ele está geralmente trabalhando ali entre motores elétricos e motor a combustão, né? Esses veículos totalmente elétricos utilizam motores alimentados por bateria, já é diferente. O totalmente elétrico, né? Só tem bateria, que são baterias recarregáveis. O único combustível responsável para fazer um carro desse se movimentar é a eletricidade. Essa é a diferença. Então, o carro elétrico, 100% elétrico, ele trabalha com recarregamento através de bateria na sua casa ou nesses postos de abastecimento que fazem de maneira muito mais rápida, com 40 minutos, 1 hora e meia, ou na sua casa, dependendo do motor, que você, de noite, você pode recarregar, que ele demora aí 8 horas para ter uma carga 100% completa, né? Então, ele funciona mais ou menos assim. São 2 carros que estão já rodando nas nossas cidades, o híbrido e também o carro elétrico. Tem uma pergunta da Jaqueline. A Jaqueline tem dúvidas muito legais também. E olha, à medida que as mulheres vão perguntando, os homens estão mandando mais perguntas, tá? Os homens também querem participar, né? Querem. Já eu vou passar para as perguntas que estão chegando agora, porque a Jaqueline também nos enviou um áudio. Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, CBN. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos aí. Meu nome é Jaqueline e eu queria saber, Ricardo, sou sua fã aí toda segunda-feira. Eu queria saber qual a diferença do câmbio automático, do câmbio robotizado e do câmbio CVT. Qual é o melhor e mais econômico? Bom dia a todos. Jaqueline, bom dia. Automático, robotizado e CVT. Sei não, hein? Ajuda aí todo mundo. Caramba, Jaqueline, você jogou pesado aqui agora, hein? Vamos tentar lembrar de tudo aí. Olha só, o câmbio automático, excelente pergunta, até mesmo para poder socializar com todos que nos ouvem aqui agora. O câmbio automático é mais complexo. O câmbio não trabalha com o mesmo tipo de engrenagem dos manuais ou robotizados. A sua estrutura é composta por um conjunto de disco, uma engrenagem planetária conversor de torque hidráulico, isto é, ele funciona como uma embreagem. Vou tentar falar de uma maneira mais simples. A vantagem é que ele é mais eficiente que um câmbio automático, né? A vantagem é que ele é mais evidente do que um câmbio automático, é o conforto dele, As trocas das marchas costumam ser mais suaves, né? Então é um carro mais gostoso de dirigir, é um carro mais tranquilo e, portanto, você vai ter mais prazer em dirigir com câmbio automático. Por outro lado, essas caixas de marcha, elas costumam ser mais beberronas, isto é, elas forçam mais o motor e o carro fica um pouco gastando um pouco mais, né? É muito importante você ficar atento a esse tipo de caixa, Jaqueline, porque você precisa fazer sempre as manutenções, trocando os fluidos da caixa de transmissão, do óleo
e também do líquido de arrefecimento do motor, que ajuda a melhorar a temperatura das caixas. Já o robotizado, a grande vantagem dos câmbios do robotizado é o baixo custo, que pode chegar à metade do câmbio convencional, né? Eles são oferecidos mais nesses câmbios, Fernanda, desses modelos de entrada. Esses carros que têm esse mecanismo, que é um câmbio robotizado, ele tem uma complexidade parecida um pouco com o do manual. As engrenagens são de diferentes tamanhos que correspondem às marchas, né? E aí o que acontece? Você acaba não utilizando o pé esquerdo e nem a alavanca de marcha, mas ele tem uma central com sensores eletrônicos que faz toda a leitura e identifica a hora certa dos atuadores atuarem para que a marcha possa ser mudada. Qual é a desvantagem disso? É o desconforto, as possíveis solavancos na hora da passagem da marcha, né? E outro problema também são os atuadores, que eles costumam dar problema, e quando ele dá problema, ele acaba ficando muito caro, até mais caro do que o câmbio automático. Então, esse é um problema do câmbio robotizado. Ele acaba tendo problemas ali nos atuadores, que vai desgastando. Já o câmbio CVT, né, que essa sigla em inglês, ela significa transmissão continuamente variável, que é câmbio CVT, ela não possui marcha, mas sim uma variação quase infinita das relações de transmissão e de acordo com a rotação do motor. De acordo com que você vai acelerando, ele vai passando as marchas de maneira suave, que você não acaba nem sentindo, né? É um mecanismo composto de duas polias que podem variar de tamanho, né? Porque ela está ligada ao volante do motor e ao eixo de transmissão, que é uma correia que integra todas essas polias. O que acontece? Qual o ruim disso? Qual a vantagem? Ele tem uma vantagem de ser mais econômico, né, do que os outros, mas ele acaba sendo... Você perde um pouco a emoção do dirigir. Ele é uma passagem de marcha contínua, que quase você não observa, e, por sua vez, a parte acústica do carro, você fica ali só escutando o barulho do motor, não tem aquela coisa da passagem de marcha. Essa é uma desvantagem. Então, recapitulando, o câmbio automático, ele é mais beberrão, é um excelente câmbio, tá? Você tem uma facilidade muito grande ao dirigir, você sente a passagem das marchas. O robotizado, ele é bem mais barato, ele vem nesses carros de entrada, mas ele acaba dando problema nos atuadores hidráulicos, e você vê o salavanco, aquela coisa não é legal, você acaba não gostando. E já o câmbio CVT, ele é um bom câmbio, mas você não tem aquela emoção ao dirigir das passagens de marcha. Essa é a diferença de um para outro. Não sei se eu consegui, de uma maneira simples, passar para a nossa amiga Jaqueline aí, que nos ajudou com essa pergunta tão complexa. Acredito que sim, Ricardo. Eu tenho um minutinho, a gente vai ter que ser bem breve aqui, ó. O Hernandes está me perguntando o seguinte: é bom para a limpeza do motor de tempo em tempo colocar um tanque de etanol? Sim ou não? É bom, sim, vale a pena. Tá, mas aí o tanque todo tem que deixar zerar a gasolina e botar etanol? Você pode fazer o seguinte, colocar meio tanque de gasolina, meio tanque de álcool. O problema é quando você nunca colocou o álcool, e aí você coloca o álcool 100%, e como ele vai fazer uma limpeza, ele vai acabar limpando, pode sujar, e essa parte da borra que está presa no motor, ela pode se soltar. Então você começa com meio tanque, para tentar descarbonizar os bicos e melhorar o sistema do teu carro. Uhum. Não recomendo para carros mais antigos, quando você colocar esse álcool 100%, você vai danificar o motor, soltando a borra ali interna no motor, danificando o motor. O Cristiano pergunta se é verdade que o carro a álcool, ou quem só usa álcool, não precisa fazer limpeza dos bicos de injeção. Você não vai ter aquela sujeira, aquela borra, a não ser que o álcool venha com alguma sujeirinha, alguma coisa que vai passar pelo filtro, vai passar ali, vai fixar nos bicos. Aí já é uma sujeira. Mas aquela coisa da borra, de você ter que desmontar tudo, porque está tudo carbonizado, você não precisa, porque o álcool, ele não tem essa característica de deixar aquela graxa interna no motor. Uhum. E o Gerson, falando daquele reservatório que eu perguntei do álcool, ele disse que era um reservatório de partida frio que existia, que não existe mais nos carros atuais. Justamente, Gerson. Né? Esses carros não existem mais,
por isso que também no clima quente como nós estamos, você não precisa mais desse tipo de partida fria. Obrigada, Ricardo. Obrigada aí às mulheres que estiveram conosco nesse pit stop. Até segunda que vem.